Olá, meus amigos, olá, nação corintiana, salve o Corinthians, final de jogo na Neoquímica Arena e o Corinthians venceu o Racing do Uruguai por 1-0 e se mantém vivo para a classificação na Sul-Americana. Mas assim, Corinthians passou sufoco no jogo de hoje. Nós passamos sufoco. Mas por que o Corinthians passou o sufoco com o time do Racing do Uruguai na Neoquímica Arena? Por causa de um jogador chamado Félix Torres, que novamente, quando eu falo novamente é porque ele já aprontou. Novamente ele apronta na Neoquímica Arena e o Corinthians é prejudicado pelo próprio jogador da equipe, né? Você que assistiu o jogo, você que acompanhou a partida, você que viu tudo o que aconteceu na partida de hoje, você há de concordar comigo que esse jogador chamado Félix Torres não serve para ficar nem no banco de reservas do Corinthians. E você que me acompanha aqui no meu canal sabe que eu, desde a primeira partida que eu vi esse jogadorzinho mequetrefe, ruim, jogar no Corinthians, ali eu vi que ele não tem técnica, ele não tem habilidade, ele não tem passe, ele é um jogador fisicamente horrível, ele joga assustado, ele não é jogador de time grande. Sabe o Pedro Raul, que está arrebentando lá no Ceará? Que no Corinthians, nem no banco ele ficava. O Félix Torres é igual. O Félix Torres é jogador de time pequeno. Ele não consegue vestir a camisa do Corinthians e jogar como um jogador do Corinthians. Tem diferença de jogadores que jogam no Corinthians e tem jogadores que jogam em time fraco, mediano. Com todo o respeito ao Ceará, que lá no Ceará, eu torço para o Ceará, entre Ceará e Fortaleza, eu prefiro torcer para o Ceará, mas não se compara a nível de Corinthians. Não se compara, com todo o respeito que eu tenho aos cearenses do Ceará. O Pedro Raul não serviu para o Corinthians, mas serviu para o Ceará. E eu torço para o Pedro Raul ser um grande jogador do Ceará e dar muitas alegrias ao torcedor do Ceará. Por que eu estou falando isso? Porque o Félix Torres não é jogador para o Corinthians. E eu tenho certeza disso que eu estou falando para vocês, que se ele estivesse saindo hoje do Corinthians e indo para o Ceará e jogar, ele seria um excelente jogador lá. Porque a pressão é diferente, a torcida é diferente, a exigência dentro do campo é outra. E lá ele daria bem. No Corinthians, ele não serve para jogar no Corinthians. Ponto! Acabou! Não dá para o Félix Torres jogar no Corinthians. Uma partida que poderia ser fácil, que o Corinthians poderia vencer tranquilamente o Racing do Uruguai, passamos um maior sufoco. Por quê? Esse jogador chamado Félix Torres fez mais uma lambança no jogo. E eu espero que a torcida do Corinthians cobre dele. Não é da comissão técnica também. Apesar que nós temos um técnico interino, mas esse técnico interino é o que escalou esse jogador medíocre no jogo de hoje. Será que ninguém vê que o Félix Torres é ruim? Será que só eu enxergo isso? Não dá. Quero falar de coisas boas, não de Félix Torres. Quero falar do gol do Romero, que é o rei da Neoquímica Arena, que jogou com raça, com vontade, com determinação, que buscou o tempo todo o jogo,
que fez um gol legítimo para o Corinthians, que ampliou a sua artilharia na Neoquímica Arena. Quero falar do Hugo Souza, que pegou aquele chute de fora da área, que se fosse o Matheus Donelli, com todo o respeito ao Matheus Donelli, teria tomado aquele gol. Quero falar das defesas depois, no final do jogo, que o Hugo Souza fez, que se fosse o Donelli, nós teríamos tomado o empate. Ou até a virada no placar. Tudo isso por culpa do começo, lá atrás, do jogador medíocre chamado Félix Torres. E o sufoco que o Corinthians passou agora, no final do jogo, chama-se Félix Torres. Mas chama-se também Hugo Souza. Esse sim é goleiro. Matheus Donelli mostrou que não serve para ser jogador do Corinthians. Não serve. O time do Racing é ruim. O time do Racing é fraco tecnicamente. Veio com uma garotada para jogar com o Corinthians. E sufocou o Corinthians graças àquela expulsão ridícula do Félix Torres, que por graça de Deus não quebrou a perna do jogador do Racing. Ou seja, não dá mais. Não sei quem será o técnico do Corinthians, porque especulações tem um monte e eu não quero falar disso, de especulações. Eu só acho que esse Dorival Júnior não merece o que ele está pedindo. Para mim, é um técnico mediano, não é técnico para o Corinthians. Ele pode ter sido técnico para a seleção brasileira, que é ridícula, mas para o Corinthians ele não serve. Tá pedindo muita grana, ele se acha a última bolacha do pacote. E geralmente a última bolacha do pacote é aquela quebrada, aquela esfarelada. Esse é para mim, é o Dorival Júnior. E se ele for confirmado como técnico do Corinthians, espero queimar a minha língua, vou torcer para ele, se ele for efetivado como técnico do Corinthians. Mas para mim, não serve. É um técnico mediano que está pedindo milhões de reais. E agora eu quero ver a sua atitude, Augusto Melo, que você falou que o Corinthians acima de tudo. Eu quero ver você agora peitar o técnico. Quero ver você chegar para o Dorival Júnior e dizer: você não merece ganhar 3 milhões, 4 milhões de reais por mês. Você não merece. Há 2, 3 anos atrás você ganhava 400 mil no Ceará. E para falar a verdade, você ganhava muito no Ceará. E agora quer ganhar 2, 3, 4 milhões no Corinthians? Desculpa, não serve para ser técnico do Corinthians. As favas, Dorival Júnior. Fica com as suas e deixa o Corinthians em paz. Não precisamos de você. Tá certo? Tamo junto, rapaziada. Vai, Corinthians.